Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do artigo empírico. Uma novidade para vocês, é um trabalho que vocês não fizeram ainda, tá? Esse trabalho consiste em realizar a leitura de um artigo empírico listado. Então, no sistema da universidade, vocês têm uma lista com os artigos empíricos que podem ser lidos. Depois, vocês precisam estudar o artigo escolhido para, na sequência, escrever um ensaio sobre esse artigo. Tá? Então, antes de mais nada, eu acho importante que vocês tenham clareza do que é o gênero ensaio. O ensaio é um texto opinativo em que a gente expõe ideias sobre algo, críticas e faz reflexões, expõe impressões, realizando uma avaliação sobre aquilo. Tá? Então, o que é um ensaio crítico? É o ato de vocês escreverem sobre o texto, sobre o artigo empírico que vocês vão ler, analisando, expondo impressões, expondo ideias e fazendo também uma síntese daquele artigo empírico, fazendo um fichamento em forma de texto daquilo que vocês leram, com referências bibliográficas, lógico, referenciando tudo aquilo que vocês forem citando, e com comentários subsequentes em relação àquilo que vocês forem referenciando, tá bom? Então, na consigna, a gente tem a seguinte instrução, que é escolher esse artigo, escrever um ensaio e, nesse artigo, abordar os seguintes pontos. Então, resumir o propósito do artigo ou do experimento. Então, aqui, a gente fala em artigo e em experimento porque a gente está considerando duas possibilidades de artigo. Um artigo que seja um artigo teórico, do ponto de vista de apresentar para vocês uma discussão teórica sem uma pesquisa subsequente, sem apresentar dados relativos a uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, com amostra de pessoas, enfim. Então, um artigo só teórico, tá? E também a gente pode levar em consideração a existência de artigos nessa lista que colocam em jogo pesquisas com dados, que levam em consideração os dados, que levam em consideração uma amostragem de pessoas ou de animais, enfim, para fazer essa pesquisa e para chegar a determinada conclusão, tá? Então, primeiro vocês têm que resumir o propósito desse artigo ou o propósito do experimento que vai ser realizado por ele. Depois, enumerar as hipóteses relacionadas a esse artigo ou esse experimento. Geralmente, os autores apresentam as hipóteses já no início do texto, porque as hipóteses são aquilo que levaram esses autores a realizar a pesquisa. Então, eu tenho a hipótese de que se eu me comportar de tal maneira, eu terei determinado resultado. Logo, eu vou fazer uma pesquisa para verificar se essa minha hipótese é correta. Então, seria mais ou menos nessa linha, tá bom? Depois, se tiver, vocês precisam indicar as definições operativas, variáveis independentes e dependentes. Então, só para que vocês compreendam, as definições operativas são as definições utilizadas para a realização de um experimento qualquer. Então, como esse experimento vai funcionar? Quais operações eu vou realizar para que esse experimento funcione, tá? A variável independente é aquela que a gente tem controle em relação a ela. Então, vamos supor que eu estou realizando o estudo da disciplina para conseguir atingir uma boa nota no final. O que eu tenho controle? Sobre o quanto eu vou estudar. E isso seria uma variável independente, tá? A variável dependente seria a nota que eu vou tirar, porque essa nota depende do quanto eu estudei. Eu não tenho controle da minha nota se eu não tiver controle sobre o meu estudo, tá? Então, isso seria a variável dependente, tá bom? Nem todos os artigos vão apresentar definições operativas e variáveis, porque nem todos eles vão trabalhar com experimento. Isso é só caso o artigo apresente essas definições para vocês. Depois, vocês precisam resumir a conclusão do artigo ou dos resultados, se for um experimento. Então, apresentar o que o pesquisador concluiu com aquele experimento ou o que o pesquisador concluiu com aquele artigo, com aquela análise teórica que ele fez. Por último, fazer uma breve proposta de uma variação daquele experimento, caso aquilo seja um experimento, ou fazer um comentário crítico a respeito do artigo que vocês leram, tá bom? O trabalho tem que ser no estilo APA, 1 a 2 páginas, duplo espaçamento, a letra Times New Roman tamanho 12.
é preciso citar o artigo ao longo do trabalho e dar crédito à citação no final do documento, ou seja, fazer a referência, e o trabalho vale 10% da nota final. Então, agora que a gente já fez a leitura da consigna, eu vou compartilhar com vocês a rubrica para correção para a gente poder analisar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem a rubrica para o artigo empírico. Citações do estilo APA valem 5 pontos, no máximo, né? De 9 a 10 pontos seria o máximo do excelente. Então, a citação estilo APA ela vai ser avaliada se todos os autores são citados, os autores do experimento ou do artigo que vocês vão ler, e se o formato APA é utilizado corretamente nessas citações, tá bom? Então, o mínimo é uma citação por parágrafo, é importante que vocês considerem isso quando vocês forem fazer o ensaio de vocês, tá? Então, página de referência em formato APA também vale 5% da nota, e essa página de referência ela precisa incluir unicamente os artigos que forem citados. Então, artigos que foram lidos e citados de maneira direta ou indireta por vocês no texto, mas referenciados no texto. Então, vocês não podem citar na página de referências artigos que vocês não citaram no ensaio. Tá? Isso é contra as normas da APA e, inclusive, é contra as normas das maiorias das associações de normas técnicas de pesquisa, não só da APA, tá bom? Estilo APA de margem e fonte, então, se vocês usarem o recuo de margem e de fonte conforme solicitado, vocês já vão garantir 5% da nota, para isso vocês podem voltar no vídeo anterior, tá? E aqui a redação acadêmica, ela vai valer 25% da nota. O que é a redação acadêmica? Então, é verificar se o ensaio está claramente organizado, se as transições são fluidas e eficazes, ou seja, se ao passar de um tema para o outro, de um assunto para o outro, vocês fazem isso de uma maneira que seja fácil para o leitor compreender o que está sendo dito e que tenha clareza também, tá? Se o tom do texto é um tom formal, isso é muito importante, afinal é um trabalho acadêmico, é um ensaio, a gente precisa de formalidade nos ensaios. Se as orações do tema são idôneas para os parágrafos e se as ideias-chave são explicadas ou descritas, se necessário. Se as orações são idôneas, então, se aquelas orações que vocês colocaram, aquelas estruturas de texto que vocês utilizaram, são de fato suas, né? Se não tem nenhum plágio envolvido e se os parágrafos estão organizados de maneira clara, com as ideias-chave, com as separações adequadas, tá bom? Também é importante que as orações sejam concisas, então não dá para vocês escreverem um período que vai da letra maiúscula até o ponto final de 5 linhas, porque isso torna a leitura muito difícil. É importante que vocês quebrem os períodos em orações, em sintagmas menores, então consigam explicar para o leitor, né, o que vocês estão querendo dizer a partir daí. Se vocês fazem uma boa escolha de palavras, sem confusão de significado, sem confusão do que está em jogo, essa linguagem de vocês é imparcial. Todo trabalho acadêmico ele tem que ter linguagem imparcial, porque é um texto científico. Então é importante que vocês mantenham a imparcialidade da linguagem, tá bom? Também essa parte da redação acadêmica vai avaliar se vocês utilizam as paráfrases adequadas quando necessário e se vocês empregam as aspas de forma apropriada quando vocês vão fazer as citações, tá bom? Agora, 50% da nota, e seria a maior parte da nota, é avaliada pela incorporação do material correspondente e pelo cumprimento dos requisitos-chave da atividade. Então, vocês vão ser avaliados conforme vocês identificam e incorporam corretamente o material necessário. Ou seja, se vocês leram, compreenderam, conseguiram seguir o que está descrito na consigna para a realização da atividade. Tá? Então, se vocês descreverem de forma concisa a informação-chave, falarem das hipóteses, fizerem um resumo do texto que vocês leram, se vocês destacarem os conceitos, as principais conclusões do texto que vocês leram, e se vocês prestarem atenção às informações das diretrizes da atividade, se vocês seguirem as informações que estão lá, vocês já conseguem garantir 50% aí da nota de vocês, tá bom?
A parte de gramática, ortografia e pontuação, ela equivale a 10% da nota, então seria a utilização correta da gramática em todo o ensaio, e a clareza das orações, a concisão e a construção delas. Bom, então, para fazer o trabalho do artigo empírico, é importante que vocês considerem tanto as propostas da consigna quanto a rubrica de correção, que vocês retomem o vídeo anterior, deem uma olhada no documento que eu vou deixar disponibilizado, para garantir que vocês façam aí um bom trabalho, tenham uma boa escrita, tá? Na hora de selecionar o artigo empírico da lista, é interessante que vocês selecionem um artigo que vocês se identificam com o tema, tá bom? Porque a partir daí a leitura vai ser mais prazerosa, vai ser mais agradável, e vocês vão conseguir fazer um ensaio melhor a respeito daquele artigo, tá? Espero que tenha ajudado vocês, que os vídeos tenham ficado claros em relação às demandas das atividades. E, bom, a gente se vê na próxima semana. Por hoje é isso, e tchau para vocês. Até mais!